Olá, olá, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Psique Mística. E hoje vamos ter mais uma tiragem intuitiva, logo não terão montinhos ou opções a escolher. Hoje eu vou usar como oráculo e base da leitura o Tarô Mágico das Fadas, o The Everyday Witch Tarot, na versão mini, como baralho de apoio, e o baralho principal, o Tarô do Senhor dos Anéis. Então, pessoal, aqui já tá embaralhado. Mas como vocês sabem, eu sempre, para manipular a energia, eu gosto de embaralhar mais uma vez para movimentar as energias na frente de vocês. Hoje eu tô sentindo que alguém que vai ver esse vídeo tá com dificuldade de falar alguma coisa. E também quando eu tava acendendo a vela para abrir a mesa, eu não tava conseguindo. Pausa para uma água. Eu não tava conseguindo. Mas do nada, ela resolveu reacender. Sabe quando você tá acendendo a vela e ela aparentemente vai pegar e apaga e eu acho que deve ter tido alguma reação e acendeu. Enfim, parece besteira o que eu tô falando, mas na hora que isso aconteceu, me remeteu à imagem de uma fênix. Então, talvez essa semana, ou nos próximos 15 dias, ou enquanto vocês intuírem, é importante vocês usarem esse arquétipo. Eu sempre costumo recomendar uma coisa que eu aprendi no canal Ciganos de Capela. É muito mais fácil você colocar o arquétipo como plano de fundo do celular, porque a todo momento praticamente você tá acessando ele. E tirem um print de uma imagem da internet que chama a atenção de vocês, de uma fênix, vai ser importante para alguém e por algum motivo. Então vamos lá. Universo, qual vai ser a base da nossa tiragem de hoje? Xamã. Deixa eu ver aqui. Xamã. Palavra-chave: mestre. O xamã indica que você está sendo solicitado a dar o próximo passo em seu desenvolvimento espiritual. Então vamos falar hoje novamente sobre evolução espiritual. Peça a dádiva de um guia xamã para ajudá-lo em sua jornada. Esse guia o levará a se tornar mais consciente de seu mestre interior. Concentre-se, libere quaisquer medos e mova-se por inteiro em direção à fé. Diga ao universo que agora você está pronto para o próximo passo, no desenvolvimento de seus dons e de sua compreensão. Agora, permita-se ser guiado. Confie no tempo divino. Entenda que, a cada passo que dá durante a jornada, você está sob proteção divina. Conforme você serpenteia entre os mundos visível e invisível, o xamã o ajuda a desbloquear o conhecimento sagrado que está disponível para você. Se tirou esta carta, você tem o potencial de ser um mestre espiritual e um guia para os outros. Prepare-se meditando, orando, ouvindo e lendo o máximo que puder sobre espiritualidade. E cuidando bem de seu mental, e cuidando bem
de seu eu mental, emocional e físico. Seja um bom exemplo para as outras pessoas. Lembre-se de deixar o ego de fora e aprender a criar com o que vem do coração. Nem todos parecem ser tão avançados quanto você, mas isso também pode ser uma ilusão. Cada pessoa tem seu próprio caminho e um cronograma para o crescimento pessoal. Todos os caminhos levam à fonte. O Espírito quer apenas o melhor para você. Dê a si mesmo uma dádiva hoje. Vou deixar aqui a imagem do livro, porque tem um canto. E essa imagem é belíssima. Tirem um print. Então, vamos falar sobre desenvolvimento espiritual, então. Muitas pessoas, eu inclusa nisso, tivemos medo do ego, né? Tudo era... Cada passo que se dava era considerado um ato egóico, dependendo do local. Vou deixar a carta aqui. Dependendo do local e pessoas com as quais vocês convivem. De certa forma, até pode ser, porque o ego, na verdade, ele não é em si um vilão, né? Ele nada mais é do que o outro lado da bússola para regular sentimentos, intenções e autoproteção, principalmente. Então, a mensagem aqui, ela pede que você busque um xamã, não necessariamente uma figura física, como um orientador espiritual, não sei, de repente um padre, um pastor, um dirigente espiritual de alguma casa espírita. Não é, eu não interpreto, pode ser? Pode, mas como ele mesmo disse, cada um tem o seu caminho, né, espiritual. Não é que você aparentemente está à frente de outras pessoas. Até mencionei isso nas 2 últimas tiragens, mas se refere muito, ao meu ver, a um guia espiritual que possa vir e que está, na verdade, não é que possa vir, está orientando vocês. Todos nós temos, né, guias espirituais. E muitas vezes nos falta ouvir os guias, ouvir a orientação que o universo pode vir a nos dar, através de intuição, através de recados, sincronicidades, através de números, por exemplo, né? Então, é importante que a gente fique atento ao mundo espiritual, porque ele sempre está atento a nós. Oito de ouros é um trabalho que se inicia muito longo, mas que no fim das contas sempre nos leva ao 9 de ouros, né? Que é a realização plena. Rei de ouros. E esse caminho na espiritualidade que vocês vão traçar agora, que vocês precisam se abrir para iniciar, vai trazer muita prosperidade. É o dar e receber do universo, né? Vocês acabam proporcionando e ajudando na evolução do planeta, porque todos nós estamos ligados, né? Então, quando uma pessoa evolui, mesmo que um pouquinho, o universo acaba proporcionando um equilíbrio para o planeta em que a gente está inserido. Página de espadas. Opa. Cavaleiro de espadas. Nossa, toda a corte de espadas caiu aqui.
Gente, um monte de carta caiu aqui. É uma energia muito forte. Bom, o que tinha caído, na verdade, eram as cartas do oráculo. E aí uma caiu virada, que é essa daqui do elemento água. Deixa eu ler a mensagem dela. 57. Palavra-chave: fluxo. A água é o elixir da vida na Terra. Também é um símbolo do fluido astral ou da energia universal, que permeia todas as coisas. A água merece nosso respeito e nossa gratidão, pois sem ela não há vida. Honre-a e entenda o que você, como ser humano, pode fazer para proteger sua pureza e não a desperdiçar. O elemento água é associado com frequência ao feminino divino. É relativo ao amor, à fertilidade e à emoção e está ligado à mente subconsciente. A água não tem um estado fixo. Ela se encontra em um estado constante de fluxo. Se esta carta apareceu para você hoje, procure apreciar a água de modo consciente e observar o que ela traz para você. Observe com cuidado todas as maneiras como você usa a água. Quanto você se vale dela? Você desliga a água enquanto escova os dentes? Você sente uma gratidão consciente pela água? Talvez queira analisar suas emoções para ver se elas estão conturbadas ou equilibradas. Embora seja natural que as emoções flutuem, peça a fada do elemento água para ajudar você a mantê-las em equilíbrio. A fada da água dança no fluxo de energia ao seu redor. Ela é alegre e flutuante enquanto se move com a corrente. Ela não luta contra isso, ela se movimenta conforme o fluxo. Ela sabe que essa energia fluida a levará até onde ela precisa estar e trará o que necessita e almeja. Como a água está associada à mente subconsciente, você também pode estar focado numa necessidade de seguir seu subconsciente. Mergulhe direto na profundidade de seus sonhos noturnos e explore seus conteúdos. Se reservar um tempo para se concentrar em seus sonhos, você perceberá quantas mensagens estarão disponíveis. Preste atenção em sua intuição, pois ela trabalha para guiar a sua vida diária. Peça ao elemento água para purificar suas emoções e suas intenções. Peça que o ajude a ver com clareza, como em uma piscina de águas tranquilas. O que você precisa saber sobre si mesmo num nível mais profundo, você poderá se surpreender de um modo agradável com o que descobrir sobre si. Tome um banho, purifique-se e seja alegre hoje. Aqui o livro para vocês printarem. Engraçado, ou não, nada é por acaso, né? Antes de caírem as cartas do oráculo, eu ia dizer que o maior desafio de vocês é serem pessoas extremamente racionais e que muitas vezes isso afasta vocês da conexão espiritual, né? Então, assim, aqui, principalmente estamos falando de pessoas do signo de ar, Libra, Aquário e Gêmeos. Eu sempre engasgo quando eu vou mencionar os signos. De toda forma, aqui nós vemos vários tipos de caminho, né? Aqui um valete, uma pessoa um tanto mais imatura, que tende a observar as pessoas para coletar informações, para se manterem seguras, porque conhecimento é poder. Cavaleiro de espadas, pessoas extremamente destemidas, que não têm medo de uma briga, mas que muitas vezes não pensam duas vezes e só agem por instinto.
Aqui já temos pessoas um pouco mais velhas e... pessoas, eu digo nesse sentido aqui, mais velhas em idade mesmo, tá? Que aproveitaram a experiência da vida, já vivenciaram todos esses momentos, já foram de várias formas imprudentes ou imaturos. Porém, ainda assim, se apegam muito ao pensamento e tendem a deixar o sentimento de lado. E aqui, a rainha de espadas, que tende a, sim, também ser mais racional, um pouco mais madura em relação a toda essa dinâmica aqui. Porém, não tanto quanto o rei de espadas, mas ainda assim com uma característica de cortar relacionamentos, né? Se vem que aquela pessoa não está agregando mais em sua vida, muitas vezes pode até parecer algo do tipo, não me serve mais, então eu vou cortá-lo da minha vida, ou é indiferente a presença dessa pessoa, né? E quando caiu a carta do elemento água, eu ia dizer justamente que faltava emoção para que tornasse mais fácil essa ligação espiritual com o eu superior, com o espírito. Aqui pode ser que... eu sei que o público que vem ver uma leitura de cartas não costuma ser um público que é ateu, por exemplo. Mas aqui tá beirando isso, né? Não sei o que passou na vida de cada um, mas o desafio aqui é valorizar os sentimentos, né? O elemento água, ele traz muito esse símbolo, tanto que o naipe de copas, ele representa a água, né? Os signos de água. Então, aqui a sacerdotisa e o mago. Vocês têm um caminho espiritual muito pautado em não dualidade, mas com par, com o complemento divino de vocês. Aqui pode ser amor? Eu diria que sim, tá? São duas pessoas... Nossa, me veio uma coisa aqui que eu não tinha parado pra pensar. Chama gêmeas. Chama gêmea é um termo que ficou conhecido mais recentemente, principalmente depois da pandemia. Não sei o porquê, mas talvez porque as pessoas pararam pra olhar para dentro de si e principalmente para os outros de uma forma mais profunda, né? E chama gêmea é literalmente o conceito básico aqui de um complemento divino perfeito. Porém, há aspas, né? Porque a chama gêmea, ela vem como o principal desafio para nos ajudar a evoluir espiritualmente. Existem dois tipos, né? É que faz muito tempo que eu estudei sobre isso, mas basicamente é uma corredora e uma perseguidora. São duas pessoas que têm a mesma essência, sacerdotisa e mago, rainha de espadas e rei de espadas. São complementos um do outro, porém, sempre há a sombra aqui, que é o desafio que repele essa dinâmica. Então, existem estágios em que as pessoas se aproximam e depois se afastam, porque é justamente esse lado sombra que move essa união e esse afastamento. Faz parte de uma dinâmica de aprendizado. Não são todos que eu diria que têm a maturidade
de vivenciar essa relação. Vocês passam por vários desafios durante a vida, no sentido de outros relacionamentos, normalmente, e que depois que vocês aprendem tudo o que vieram a aprender de acordo com cada solicitação, né, de história reencarnatória, claro que existe o livre-arbítrio, né? E quando vocês finalmente estão em união, não significa que o aprendizado parou. Ao contrário, né? Uma relação que você vivencia que não é uma coisa tão estranha e boa ao mesmo tempo, porque não é um relacionamento que você precisa ficar como se você não precisasse ficar vivenciando personagens, né? Que hoje em dia nós vivemos em muitos personagens. Até talvez seja parte da mensagem a ser passada aqui, é que várias pessoas passaram por vários personagens, vários arquétipos do tarô, e às vezes ainda precisam passar, porque para você manter aquela pessoa consigo, um relacionamento tóxico, por exemplo, você tem que ser uma pessoa antenada em redes sociais, porque aquela pessoa é. Aí, de repente, não dá certo, porque, né, castelo de cartas. Aí, de repente, você encontra uma outra pessoa que curte esportes radicais, por exemplo. Luta. Aí você passa também Então, assim, você não sabe quem você é de verdade, né? Então, aqui, quando você encontra essa pessoa que é a sua chama gêmea, ela tem o papel de mostrar quem você é para si mesmo, muitas vezes. Porém, essa relação, ela só se consolida, vocês só têm uma possibilidade de vivenciarem esse momento juntos quando vocês desenvolvem um amor próprio. Porque muitas das vezes a gente acha que só será feliz se tiver com outra pessoa. Apesar de vocês serem a mesma alma que se dividiram, cada um traz uma história, cada um traz uma solicitação diferente de experiência para que aprendam a amar a si mesmos. O yin e o yang. Vocês passam a se amar a si mesmos, a respeitar a si próprios, saberem quem são de verdade. Outra coisa que, como referência ao Cigano de Capela, a Anne, né, que é a idealizadora do canal, ela também fala sobre aquele filme. Ai, gente, eu não me lembro, mas é um filme da Julia Roberts, em que ela fala como você gosta dos seus ovos, né? E ela não sabia, cada noivo, eu acho que é Noiva em Fuga o nome do filme, muito bom, inclusive. Cada noivo que ela teve, ela falava que gostava dos ovos de um jeito. E ela não sabia quem ela era de verdade. Não sabia nem como ela gostava dos ovos. Então, assim, basicamente, para você encontrar essa conexão espiritual, esse momento de evolução espiritual, você precisa saber quem você é. Boa parte das pessoas que estão vendo, de verdade, gente, eu não esperava que essa tiragem fosse caminhar para esse lado. É engraçado, né? Como as coisas nos surpreendem. Então, o universo, boa parte das pessoas aqui
vão ajudá-los a evoluir espiritualmente, trazendo o complemento divino de vocês. Eu também tenho, né, a minha chama gêmea. E a gente passou um bom tempo separado. Não que a gente se reuniu amorosamente e se separou depois, foi ao contrário. A gente se conhecia, depois mas éramos amigos e depois cada um foi para um lado, vivenciou o que tinha que vivenciar para aprender o amor próprio e depois a vida trouxe de volta, depois de quase 5 anos, nos trouxe de volta para a vida um do outro, que foi aí que a gente começou um relacionamento amoroso. E eu vou te dizer que foi a melhor coisa que, assim, me aconteceu como pessoa, como tudo, porque não é fácil o fato de você ter que aprender o amor próprio. Não sei, eu não entendo porque nós temos uma resistência tão grande com relação a isso, sabe? É mais fácil vocês amar o próximo atualmente do que amar a si mesmo ou conhecer a si mesmo. Eu acho que muito porque ninguém gosta de conhecer a si mesmo, porque faz parte de conhecer o seu lado não tão bom, né? Saber que você tem fraquezas e defeitos, sei lá. Aí entra o que mencionou ali, o ego, né? Aí o ego não ajuda muito. Mas, gente, como eu, boa parte das pessoas aqui vão evoluir espiritualmente encontrando a sua chama gêmea. Ai, que lindo. É lindo porque, não romantizando, tá? Não é aquela... É que tem muita gente que romantiza a questão da alma gêmea, chama gêmea. Cara, de verdade, não romantiza. Não é fácil. Não é fácil, porque imagina você conviver com uma pessoa, eu tô falando na fase da separação, tá? Porque muitos não estão juntos amorosamente, mas convivem, seja pelo trabalho, família, não sei. Não é fácil você conviver com uma pessoa em que ela tem defeitos que te incomodam muito, mas no final das contas te incomoda porque você é assim. E é essa interação das chamas gêmeas, né? Que você vê no outro o que você tem que te incomoda. Eu tô rindo de nervoso, porque realmente não é fácil. Mas depois que você aprende com o amor próprio, se torna uma coisa sagrada, de verdade. É uma união que você não espera, porque você complementa através do amor, do carinho, tudo o que você... Por exemplo, eu tinha a dinâmica de não falar não para as pessoas. E a minha chama gêmea, ao contrário, fala. Me ensinou muito sobre isso, né? Então, um exercício de amor, de resiliência, de compreensão. Vocês ainda estão numa dinâmica... Eita, é pequenininho, desculpa. Saiu 4 de ouros. Vocês ainda estão numa dinâmica muito apegada ao material. Isso é normal, porque quando a gente começa a evoluir espiritualmente, ainda temos esse apego, essa resistência a entender que muitas das coisas que eram... Fui arrumar a câmera aqui pra ver se fica melhor. Muitas das vezes que a gente acha que, por exemplo, uma bolsa, um sapato, uma roupa ou um trabalho é mais importante do que conviver com a família. São exemplos, assim, básicos.
Mas a partir do momento que a gente aprende que o plano espiritual é muito mais de preencher a nossa alma com a vitória verdadeira do que algo vazio com o material, com conquistas materiais, um dos sinais que, quando você percebe isso, que é sinal de que você está se abrindo para uma evolução espiritual. Aqui eu vejo que o caminho de você está bem no começo, muito no começo mesmo. Independente de idade, tá, gente? Não tem... É um caminho muito bonito. Não é fácil. Eu bato muito nessa tecla. Não é fácil. Mas depois que você começa a vivenciar, aí você começa a ver que você está melhor, que você está vivenciando uma versão melhor de si mesmo, traz esse sentimento aqui, sabe? Do 6 de paus. A vitória. Aqui não é alguém reconhecendo vocês. São vocês mesmos reconhecendo que vocês estão fazendo um bom trabalho. O que mais? O 5 de ouros. Isso, vocês estão assim, se sentindo extremamente na miséria. É bem isso, sabe? Tem umas pessoas aqui que estão com o sentimento, poxa, nada dá certo. Cara, nossa, eu planejei uma coisa, não foi. Esse trabalho não tá me preenchendo mais. Não, nada mais quase tá fazendo sentido, sabe? E aqui saiu página de espadas de novo. Uma das características das chamas gêmeas é uma diferença muito grande, uma diferença cultural grande, por exemplo. Diferença de idade, cidade, um pode ser muçulmano e o outro ter uma outra religião completamente oposta. Então, assim, não sei por que eu dei por que eu falei sobre isso. Sobre, na verdade, muçulmano não, perdão, islamismo, né? E outra pessoa, de repente, católica. Diferenças, incompatibilidades que a sociedade não aceita. É uma das características. E aqui eu tô sentindo que pode ser alguém muito mais jovem que vocês. Que mais, universo? Eu já viro essa. Olha. Aqui tá mostrando muito o caminho de vocês, né? Como se estivesse contando uma história. Ó. 7 de paus. Muita gente contra vocês. Isso é normal, faz parte do desafio. Só que vocês têm apoio espiritual, sempre. As chamas gêmeas, a união de chama gêmea, ela tende a ajudar muito a evoluir o planeta, sabe? Provavelmente vocês têm algum conhecimento sobre a transição de 3D para 5D. Chamas gêmeas ajudam na evolução do planeta. Dessa transição, principalmente da 3D, que era uma dimensão de mais material, sofrimento, para uma realidade em que a gente percebe que não é só o material que importa. Rainha de ouros. Saiu um rei de ouros ali também, né? No outro. Aqui, pra mim, apesar de não ser essa questão, mas remete muito, não será a questão do significado da carta em si, tá?
Mas aqui, essa figura de rainha de ouros é uma rainha que é próspera financeiramente, emocionalmente, ela é basicamente completa, né? E aqui eu vejo como o ápice da percepção que vocês vão ter sobre a importância do amor próprio. Além de tudo, sempre vai haver momentos, principalmente para chama gêmea corredora, esse sentimento de 9 de espadas, que é a ansiedade, o pensamento confuso, conturbado, sem conseguir dormir. Uma alma chama a outra. Então, se você tende a não estar bem, a outra também dificilmente vai estar. Pode não ser nada com ela na vida dela, ela pode estar super ok. Só que sempre vai ter um sentimento ali no fundo de que algo não tá certo. A ligação mental e espiritual de vocês é muito forte. E aqui no fim, ou no início, né? 2 de copas. Isso aqui fala de amor espiritual, complemento divino. Algumas culturas, ou sei lá, teoria, não sei. Tem pessoas que teorizam sobre alma gêmea e chama gêmea. Tem pessoas que teorizam que existem só almas gêmeas. Eu, como já devem ter percebido, acredito em chama gêmea e em alma gêmea. Em que sentido? Quando o Criador fez as nossas almas, éramos como sementes, né? Que se desprenderam do Criador, de Deus, deuses, enfim, do universo. E cada alma tinha a sua família de alma, né? Outras sementes que se desprenderam no mesmo momento. E essas sementes dessa mesma família de alma, ao meu ver, são as nossas almas gêmeas. Não necessariamente pessoas que tenham que ter relacionamento amoroso conosco. Pode ser que aconteça? Pode. Mas meu pai pode ser minha alma gêmea, meu irmão, minha mãe, meu amigo, minha amiga, quem está me assistindo agora também. Então, são pessoas que nossas almas se sentem em casa. Mas tudo vai depender do plano reencarnatório de cada um. No final das contas, ao meu ver, são coisas que nós decidimos juntos, que Deus entende que irá nos ajudar a evoluir para que sejamos felizes. No canal tem um vídeo que é um resumo muito básico de uma história que eu descobri no canal da Patrícia Monteiro. Também vou deixar aqui embaixo. E que ela falava sobre a pequena alma e o sol. É um texto, uma parábola, enfim, que lindamente fala sobre o diálogo de uma alma que gostaria de vivenciar uma experiência humana e não tão agradável, e uma alma amiga falou: claro, eu te ajudo, mas eu peço que você não esqueça que quem sou eu? Eu vou te fazer algo não tão bom para te ajudar nessa experiência que você deseja, mas não se esqueça quem sou eu. É claro que não é tão fácil assim, a gente não consegue
se desapegar tão fácil de coisas que nos magoaram, mas é importante, porque no final das contas, esse sentimento que a gente retém de mágoa não faz bem em si para nós mesmos, né? E aqui o 10 de copas, a união plena, família feliz, filhos, tem um cachorro aqui, gente, abundância financeira. Isso aqui é a verdadeira união das chamas gêmeas. Que lindo. Não tava esperando. Não tava mesmo. Tem mais algum complemento, universo? Mais algum complemento? Rainha de Anéis. De novo, gente. A Rainha de Paus. Oh. Rainha de Ouros. É isso. O amor próprio é o caminho. Nossa, que leitura profunda. De verdade, não esperava. E o fundo do deck, 3 de copas. Incrível. Incrível. Não tava planejada, mas eu vou pegar um conselho do Anjos do Romance. Gratidão, universo. Obrigada por permitir que eu passe essa mensagem tão bonita. Vocês ainda estão na fase inicial da jornada, tá bem preso. Eita, é igual uma montanha russa. Quando começa, misericórdia. Não tô assustando vocês, tá? É muito bonito isso. Atraia sua alma gêmea. Orações e afirmações e visualizações te ajudarão a encontrar sua alma gêmea. Ai, nossa. O que mais eu preciso falar? Nada. Obrigada, universo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Aqui abaixo, se vocês quiserem uma leitura particular, tem o meu WhatsApp, me chamem. Agradeço muito a vocês e desejo imensamente que o caminho e a vida de vocês seja maravilhoso, como eu tenho certeza que vai ser. Que assim seja. Muito obrigada, universo. Namastê.